2025.1 nos cursos de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, PGSM, e o doutorado de Ensino RENOEM, Polo IFCE. Convidamos a coordenadora do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, a professora Maria Cleide da Silva Barroso. Convidamos a coordenadora do doutorado acadêmico em Ensino RENOEM, a professora Ana Karine Portela Vasconcelos. Nesse primeiro momento, nós faremos a apresentação dos livros colocados de forma colaborativa entre dois programas do ano de 2024, intitulados por Ensino de Ciências e Matemática, Relatos de Experiência e Pesquisas realizadas no IFCE, Pesquisa em Ensino de Química, Abordagens, Reflexões e Práticas, Pesquisas em Ensino de Ciência, Perspectivas e Práticas, Pesquisa em Ensino de Física e Engenharias da Formação de Professores, as Práticas Efetivas, Pesquisa em Ensino de Matemática, Contributos e Possibilidades para a Formação Docente e Pesquisa em Ensino e Formação Docente. Pronto, gente. A gente vai passar aqui um vídeo, né? O Lanchar está colocando aí. Esse vídeo ele trata do lançamento que a gente teve em outubro do ano passado, de 7 produções, né, entre PGSM e RENOEM. Entre elas, a maioria, na verdade, todos os do PGSM receberam um dos livros, né, que é esse livro branquinho, que é Carol Cleide Marley, né, que a gente organizou. Mais um, que é o roxinho. Ele vai passar aqui, porque eu não estou lembrando, mas acho que é Carol, Regis e Cleide. Só são 3, né? 3 organizadores. E o restante dos livros são 5 livros coletâneos, 5 livros coletâneos, né? Organizados RENOEM pela professora Karine. Alguns tem o professor Regis e quem mais, gente? O Blanchard. Antônio Nunes, mais na organização, né? E a Renata, né? E a Rosalinde. E a Rosalinde, pronto. Então, pronto. Esses livros, né? Essas 5 coletâneas que são volumes, né? Na área de ensino de ciência, na área de matemática, são, digamos assim, as pesquisas que estão associadas, que a gente está reformando a matriz curricular do RENOEM. E nessa reforma, a gente está relacionando ao que existe nos outros polos, que são 3 linhas, e não as 5, acho que são 5, né, que nós temos. Então, a gente está organizando a matriz para ela ficar fidedigna aos polos e a matriz, né, do próprio RENOEM, que é lá em Recife, né, Sergipe. Então, nós estamos adequando, mas esse livro ele foi feito nas linhas de, digamos assim, né, antigas da pesquisa, que é matemática, ciências, engenharia, física e química, né? Então, a gente, formação de professores, então a gente tem essas publicações que reúnem essas linhas de pesquisa. E nesse momento eu quero saudar a professora Joélia, a nossa pró-reitora, né, que acabou de chegar. Então, após os livros, a gente faz a mesa, né, rapidinho, porque 10 horas logo tem a palestra. Encontrou ou não já? Então, deixa eu só pegar aqui um dos livros e o resto é acabado. Ó, um dos livros, gente, eu vou usar um dos livros, obrigada. Um dos livros que o pessoal do PGSM recebeu, porque é o único livro físico, né, o outro e-book, é o Ensino de Ciências e Matemática, Relato de Experiências e Pesquisas realizadas no IFCE, né, organizados pela Caroline de Góes Sampaio, nossa professora e vice-coordenadora do RENOEM, Maria Cleide da Silva Barroso, professora do mestrado do RENOEM, coordenadora do mestrado, Antônio Marley de Araújo Estedilho, que é nosso aluno do doutorado, já no 3º ano de doutorado, né? Então, esse livro foi lançado em outubro do ano passado, com mais esses outros 6 livros, totalizando 7 obras, né? Foi aqui, foi muito bom, né? O evento.
A época eu ainda era diretora sindical, consegui coffee break. Hoje a gente está um pouco mais pobre, eu não consegui coffee break, né? Para esses 3 dias. Nós estamos mais fitness, a força, né? Mas aí é isso. Então, um dos livros e mais os 5 que a gente vai tentar, né, projetar. Mas enquanto isso, a gente vai conversando um pouco. Ontem, só para lembrar, para quem não estava aqui, pronto, aí eu fui. 5 coletâneas, ontem o pessoal do doutorado recebeu, alguns caras já não tinha todas, né? Mas já tinha poucos, porque no dia do lançamento a gente distribuiu os livros físicos, né? Isso é uma pequena parte. Pela livraria da física. O outro, essa é a coletânea que a Karine, os alunos e professores do Rio estão responsáveis. Esse daqui é aquele que eu falei, da Carol, Cleide e Regis. E esse daqui é Carol, Cleide e Marley, né? Isso daí é na verdade, uma coleção, né? Uma coleção. Produção do IFCE. Do IFCE de todos os polos do Renoir, né? É uma coletânea de todos os nossos polos. Pronto. E esses outros 2 são do PGSM específico, né? Pronto, gente. E assim, claro que também a gente não pode deixar de agradecer, né? Porque veio por agência de fomento, né? PROAP, o recurso do campus e aquele recurso que vem, né, do Renoir, que é geral, mas vem destinado para o campus, né? Pois é, cartão pesquisador, né? Que ficou com ela. A gente também. Ela já sabe tudo bem direitinho. Não sei se vai pagar. Então, bom dia a todas as pessoas presentes, né? Vamos tirar essas formalidades. Eu sei que vocês estão passando por esse momento ontem, mas eu conversei com a professora Karine, a professora Cleide, virtude de agenda, né? Nós somos uma instituição enorme, né? Estamos do estado inteiro, estávamos ontem em Mirim, uma agenda previamente, né, anterior ao convite de vocês, então não pude estar aqui, peço desculpas, mas hoje eu fiz questão, né, porque o seu posto esteve aqui representando a corretoria de pesquisa, e eu fiz questão de estar aqui recebendo vocês, porque para a corretoria de pesquisa e pós-graduação e inovação do Instituto Federal do Ceará, eu gosto de dizer que o doutorado é o brinco de ouro da princesa, né? É a joia da coroa do que a gente oferece de formação. Tenho certeza que vocês ontem também já se ambientaram um pouco para casa. Alguns já conhecem, alguns são egressos. Tem alguém que é egresso da casa aqui em algum outro momento da vida, né? Quem é de mestrado? Sou egresso do curso de telecomunicações e Eu também, eu sou egresso da casa. Eu sou egresso de curso técnico. Mestrado. Quem fez graduação ou curso técnico aqui? Curso técnico. Graduação. Eu fico muito feliz de ouvir essas histórias, de saber que a nossa instituição consegue percorrer a vida de vocês em tantos caminhos, né? A minha, né, percorreu aí no curso técnico, como estudante, né, como servidora. Eu também estou desde 2009 nessa casa. Então, é uma instituição incrível, porque ela tem uma característica que eu gosto muito de dizer. Nós não somos nem melhores, nem piores do que outras instituições. Nós somos diferentes. E ser diferente é bom. Né? Eu acho que a gente é melhor. A gente é melhor. Mas politicamente eu não posso falar. Né? Eu também sou fã, sou bairrista, sou super IFCE. Mas eu gosto de dizer que a gente é diferente. Ser diferente é bom, gente. Às vezes a gente tem a possibilidade de trabalhar aqui nessa instituição e de vocês conviverem num grande laboratório vivo, principalmente para a área de ensino.
porque vocês têm aqui uma instituição que trabalha com o ensino básico, que trabalha com a educação superior e que trabalha na educação superior na sua forma mais plena, que é a formação de graduação, mestrado e doutorado. Então, vocês estarem aqui é fruto de uma política pública que deu muito certo, que há 115 anos dá certo. E eu gosto muito de dizer que quem já teve a curiosidade de ler a Lei de Criação dos Institutos Federais, né, que não é só a de 2008, é a lá de 1909, quando Nilo Peçanha, que foi o primeiro presidente pardo a assumir o cargo presidencial do país, né? Primeiro, talvez o único, ele, em 9 meses de mandato, porque ele era vice, foi colocado na presidência, ele criou uma instituição que está até hoje. E eu gosto de dizer que é a política pública de inclusão mais antiga, talvez, desse país, ou uma das mais antigas. Porque a portaria que cria essa instituição, ela está lá dizendo, essa instituição é para aquelas pessoas desvalidas da sorte, que naquela época não tinham nada. 1909 é muito próximo, né, do que a gente tem oficialmente como libertação da escravidão, né? Então, imagina aquela sociedade cheia de pessoas sem oportunidade nenhuma. E em 1909 se criou uma instituição para oportunizar para aquelas pessoas e para muitas que até hoje não têm outra oportunidade. Então, vocês estão numa instituição verdadeiramente inclusiva, uma política pública que deu certo de fato e que transforma a vida das pessoas. Então, eu só posso dizer que veio uma turma de doutorado no Instituto Federal do Ceará, nos enche de um orgulho imenso, que é o orgulho de ver esse processo de verticalização plenamente ativo funcionando. Então, parabéns a todos e a todas que estão aqui, parabéns ao nosso corpo docente que encara muitas vezes essa troca de, faz a troca de, entra na sala do curso técnico, aí tira o chapéu, vai dar aula na graduação, mas está aqui tirando outro chapéu e trazendo contribuições muito profundas sobre o ensino, nas suas diversas áreas, mas muito aqui especificamente voltada à formação de ciência e matemática, engenharias. Então, assim, é realmente uma instituição muito habilidosa no que faz. Então, eu fico muito feliz. Utilizem tudo que essa instituição tem de potencial para trazer para vocês, principalmente um corpo docente extremamente qualificado que vocês têm aqui. Então, parabéns à coordenadora do Renoem, parabéns à coordenadora do nosso mestrado de Ensino, Ciência e Matemática, professora Cleide, e saber que vocês estão aqui, né, nas turmas de mestrado e de doutorado, realmente nos deixa de orgulho. Então, eu gostaria de deixar o meu bom dia aqui para vocês, um bom trabalho, uma boa semana de recepção, né? E a Cleide estava falando aí dos livros e dos dinheirinhos, então eu vou voltar e vou complementar, né? Então, a instituição trabalha realmente tentando contribuir de toda forma possível. A gente, obviamente, como todas as instituições, tem limitações do ponto de vista orçamentário, mas sempre que possível a gente está aqui colaborando. E como a gente estava falando de livros, nós temos uma editora, né? Para quem não conhece, nós temos uma editora que publica em e-book, majoritariamente, né? Publicamos livros físicos também, mas mais com caráter de divulgação. Mas nossa prática é o e-book, na prática que se dissemina muito mais fácil o livro. E a gente vai abrir, viu, esse ano, um edital para obras oriundas da pós-graduação. Então, já fiquem de olho que o próximo edital da EDIFS já vai vir contemplando uma coleção para pós-graduação. Então, esses livros já podem ser recorrentes como publicação, né? Então, vocês já vão se organizando. E aí, no contexto do edital, a gente cobre todos os custos de publicação da obra, né? Então, já de olho nessa novidade. Então, é isso, meninas. E agradecer por vocês estarem aqui. Pronto, gente. Então, assim, professora Joé,
só agradecer, né, esse momento que ela brilhanta o nosso encontro, né, o segundo dia. E, assim, muito importante o apoio da Joélia, e em particular eu agradeço publicamente o apoio da Joélia, porque tem me ajudado em diversas questões e ela sabe disso. Mas, assim, pronto, mas particularmente ela sabe que é que eu estou me referindo. E assim, principalmente também o apoio à quadrienal, né, que a gente fez na plataforma Sucupira, a coleta CAPES, e agora a gente está no fechamento até o dia 31 de destaques. Agora, nesse período, todos os feriadinhos, não, as férias todas eu trabalhei, a gente gerou um documento de mais de 120 páginas. A Joélia cuidadosamente olhou, e eu acho que até ela gostou, né? E a gente precisa, né, desses preenchimentos bem feitos e feitos com competência, para poder a gente atingir uma nota melhor do que as que a gente vinha atingindo, né? Que a gente só estava atingindo 3. Estou com muita fé, principalmente, eu acho que o coroamento disso é esse evento internacional de grande porte que a gente está trazendo, porque esse evento, eu acredito que ele vai trazer os elementos importantes também para a nossa nota melhorar. É o que eu penso, né, gente? Além do que a possibilidade, que eu nunca tinha feito isso, de elaborar alguns projetos de pesquisa, tanto que a gente também, né, Karine, estamos impulsionando aí, já que a Joélia falou, em inclusão, né? O nosso laboratório Lecima, de Ensino de Ciências e Matemática, que inicialmente, né, abrigado no PGSM e também aberto, né, ao Renoem, ou seja, é PGSM, Renoem, embora a gente inicialmente tinha pensado só no PGSM, foi montado nas férias de 2023 com o professor Rinaldo, quer dizer, eu não tenho férias, né? Eu sou muito ativa mesmo, embora eu não faça propaganda, nem fique divulgando isso no WhatsApp, mas, pois é, tem, né, divulgar as publicações, saiu uma aula internacional, eu nem falei para todo mundo, acho que só alguns alunos ficaram sabendo, né? Mas eu não tenho uma mania de ficar divulgando. Tipo, eu estou aprovando, esse mês aprovei 3, esse mês aprovei 4, A1 internacional, A1 nacional. Eu não fico fazendo essa propaganda, eu não fico. Então, assim, e o importante também é que a gente possa fazer, porque às vezes a pessoa é como, né, a galinha que canta, e o ovo é bem pequenininho. Então, eu prefiro ficar no silêncio e o ovo sair gigante, né? Então, assim, a gente tem feito esse esforço descomunal, hercúleo mesmo, nas atividades do Renoem, tentando impulsionar tudo para poder o Renoem do PGSM, principalmente o PGSM, eu estou falando de mim, Karine, mas incluo a Karine também, que é recém, né, importada como coordenadora, que já tem quantos meses, Karine? Fevereiro para 6 de fevereiro. Fevereiro, março, abril, 3 meses. 3, né? Vamos estar na conta 3. E eu já estou há 2 anos no PGSM, consegui maturidade para enviar nesses projetos de pesquisa, projetos de agência de fomento, a gente enviou 3, eu nunca tinha feito isso, e agora a gente está enviando, na verdade hoje, as mulheres na ciência para implementar o nosso laboratório com trabalhos, né, com acessibilidade. A gente colocou vários materiais de capital e custeio nesse edital da FUCAP, entre eles que eu estou assim amando. É um computador hiperpotente, tipo gamer, né? E uma impressora 3D, que é justamente para impulsionar as metodologias e tecnologias assistivas dentro do campus. Vamos trabalhar juntamente com os bolsistas do NAPNE, com o coordenador do NAPNE e nós, né, chama aqui o nosso querido Marcos, que também é membro do NAPNE, como eu. Então a gente vai trabalhar junto, porque a gente precisa desenvolver tanto tecnologias, como metodologias, como práticas inclusivas, que é uma falha que a gente tem na nossa formação, né, de professores. A gente sabe disso, porque eu fui muito tempo professora da educação básica, né? Eu costumo dizer, há 20 anos que eu trabalho com estágio supervisional. Então, há 20 anos que eu trabalho, mas eu passei também muito tempo, que eu sou velhinha, que eu sou cara
a gente visa, através mais de uma iniciativa, que a gente sabe que é um trabalho que a gente faz a mais daquilo que está dentro da nossa perspectiva, como a gente sabe, Joel está, Cleide, eu estou em Santa Catarina, Cleide, eu vou já entrar, estou em Brasília, eu sempre me comunicando com ela nos momentos que eu estou, né, assim, em nível bem estressado, aí eu falo com ela, Cleide, eu estou entrando, então assim, nós que fazemos o IFCE cada vez mais, eu não sei se eu lamento ou me orgulho, mas a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? E aí eu estendo a todos os profissionais, a todos os professores, porque é demandado da gente uma sobrecarga, justamente porque essa instituição, ela é a única no mundo, né? Como Arnaldo, eu chamar de Alva. O Arnaldo, né, falou, nós somos as melhores. Talvez a gente seja, Arnaldo, mas a gente também é o único no mundo. É a única instituição no mundo que abriga educação básica, nível superior e pós-graduação. Por isso é melhor, não dá pra... Então, assim, isso requer, né, da gente uma perspectiva e dos profissionais, demanda mesmo algo que vai até as nossas vísceras, né, vamos ver. E eu, assim, eu acredito muito nesse sentido, porque eu sei que, eu não estou falando só de mim, eu sei que tem alguns profissionais que são mais operativos, né, e operacionais, no sentido de querer fazer até se esganar mesmo vivo, aí é a mania de cada um. Eu me incluo nessa mania, né, de ficar trabalhando, mas eu não faço essa propaganda, né, só agora eu estou fazendo, ó. Mas assim, a gente realmente se envolve e tem muito trabalho. Então a gente teve essa iniciativa de inclusão, que foi graças à professora Karine, que avistou esse edital, né? Cleide, vamos fazer, a gente tem um laboratório de Karine, é tudo que a gente está pensando, porque eu já estava pensando no PIBIT, sinalizando para essa perspectiva e a gente colocar dentro do laboratório, né? Junto com alguns. Então assim, esses bolsistas, juntamente com algumas pesquisas que a gente já está sinalizando de doutorado, né, a Débora aí é uma das que a gente está sinalizando para a pesquisa, né, da Débora, porque também tem a ver muito com o meio ambiente, e pesquisas que têm o cunho marxista, né, que eu sempre coloco isso, eu sou marxista, eu sou sindicalista, sou representante do SINASEF Nacional, eu sou da CND, Comissão Nacional Docente. Então, assim, isso é que faz com que a gente tenha uma ótica de pensar no aluno para incluí-lo. Quando o aluno está sem recurso, a gente sai desesperadamente atrás de bolsas, né, para que esse aluno ele seja atendido, o aluno sem vínculo, o aluno afastado, mas principalmente aquele aluno sem vínculo, né, porque não tem renda nenhuma, para que esse aluno ele tenha acesso e ele possa ter permanência, né, no ensino e conseguir fazer de uma forma qualitativa. E isso vai precisar, né, da economia, vai precisar da estrutura, vai precisar do recurso. Então é por isso que a gente batalha. A gente sabe que o nosso país é um país tremendamente concentrador, que não dá oportunidades iguais às pessoas, por isso que tem um sistema de cotas. Por isso que a gente levanta tanta inclusão, os alunos PCDs, porque não tem a mesma realidade dos ditos normais. Se os ditos normais já sofrem com um chicote apuncado, pense nesses outros grupos, que são majoritários, não são minoritários, mas são chamados de minoritários. Então a gente tem feito esse trabalho cada vez mais, digamos assim, imbuído, né, das melhores questões, das melhores políticas, das melhores intenções que a gente possa ter para que isso se realize. Aí eu já falei demais, daqui a pouco o aluno está entrando, Karine fala alguma coisa. Gente, obrigada. Pronto, a Karine fala depois a gente também tem algumas reuniões com Renoém e PGSM falando sobre essa matriz, né, Karine? Já adiantando para os alunos que ainda estão confusos com relação a algumas disciplinas, que saíram do quadro, não são mais disciplinas, né? Então a gente precisa dessa conversa e a gente vai ver no melhor momento para falar isso para vocês. Não se angustiem. Nós estamos aqui. Nós estamos do lado de vocês. Não estamos contra vocês. Se for para incluir, a gente inclui.
dentro da legalidade, a gente faz. Se sintam acolhidos. Viu? Pronto. É isso. Obrigada. Mulheres na ciência. Pessoal, só reforçando aqui, eu não ia falar, mas só lembrando o edital que eu mandei lá nos grupos de WhatsApp, Mulheres na Ciência, o edital Ana, Mulheres Ciência, por favor. convite a todas as nossas. Pronto, aqui a dona. Gente, um convite aqui que eu gostaria de deixar para todas as moças pesquisadoras, né? Vocês sabem que, estando na pós-graduação, vocês vestem essas duas casacas, de estar como estudante, mas também de estar como pesquisadora nessa casa. Existe uma categoria específica para a pós-graduação, com premiação em dinheirinhos, mas também com o certificado, mesmo aquelas que não recebem a premiação em dinheiro, recebem um método científico, que é muito importante para o currículo de vocês. Então, participem, o edital está aberto até maio, é algo simples, é um vídeo e uma carta de orientação do seu orientador, orientadora, indicando que você tem uma trajetória de pesquisa que precisa ser reconhecida por essa instituição, e o prêmio é como eu disse, a gente tem que fazer uma seleção, porque o dinheiro dá para todo mundo. Mas é um prêmio que o objetivo não é criar uma competição entre mulheres, mas é de garantir um reconhecimento que é justo pelo trabalho de pesquisa que é desenvolvido na instituição. Certo? Fica o convite. E deixa eu puxar aqui a sardinha, né, do meu lado. No ano Ganhou. passado eu ganhei, tá? Na categoria C. Categoria C de todas, né? Porque é a categoria estudante. Foi a categoria servidores, né? Eu fui me inscrever porque a aluna do PEC-SM, eu disse, vai, foi a Joyce. Eu disse, Joyce, vai. Ela disse, não, mas seu foto tem que ir, não sei o quê. Eu disse, vai embora. Faz aí que eu faço a carta de recomendação. Então eu fui por causa dela, na realidade, né? E aí quem foi a premiada foi ela. Ela me ligou, olha, disse, eu não acredito. Quase que eu vou. Aí ela ganhou uma menção, uma ao método científico, e eu fiquei nas três, né? E aí eu quase que morro do coração 9 horas da noite quando eu vi. Né? Tava na cozinha, ai meu Deus, não acredito, né? E foi a coisa assim mais impactante que eu tive, né? Uma das coisas mais impactantes que eu tive no ano passado. Foi maravilhoso. Só estar lá ao lado de duas mulheres fantásticas, a professora Glória Marinho, que foi minha professora no técnico, e a professora Karina, que foi minha colega de trabalho no Conselho Ativo. Incrível, né? Assim, foi uma honra fantástica, de quem não estava É esperando. muito emocionante. Demais. Legal. Sim, por favor, já tinha divulgado com as turmas, mas aqui fica o convite, né? Mais uma vez, Cleide, por favor. Pronto, Se aí a inscreva. gente vai. Vou dar só uma palavrinha aqui com a... Bom dia, minha amiga Cleide. Eu amado a minha, sabe? Você sabe que vai ser o coração, você sabe? Albina, a gente vai lá te mostrar aqui o público todo, viu? Lá abrir aqui, eu vou te mostrar também a aluna vai fazer a leitura do seu currículo, né? A cerimonialista, que é a nossa aluna está, mas eu quero te mostrar aqui o público, tá vendo? Eita, coisa boa. Olha aí, nossos O alunos. pessoal bem disposto para começar a atividade. Pronto. Eita. Então vamos começar, né? Convidamos o professor Dr. Albino Oliveira Nunes para ministrar a palestra intitulada Ciência, Tecnologia, Sociedade e Alfabetização Científica. O professor de Química do IFRN, professor do doutorado em ensino no Renault Polo IFRN e do mestrado acadêmico em ensino na Pocinício, né? UERN e na UFRSA.
também vinculado ao IFRN. É licenciado em Química, né, pela UERN, mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemáticas pela UFRN também, doutor em Química na linha de pesquisa em Ensino de Química pela UFRN e faz pós-doutorado em Educação em Ciência pela UniOeste, em Educação em Ciências Experimentais pela UNL na Argentina. Então agora vai iniciar, depois da sua apresentação, a aula. Aldinho, você tem algum, ou você mesmo vai colocar algum slide, vai precisar de dados ou não? Eu projeto, pode ficar tranquilo. É que vocês perceberam que minha relação com os químicos é muito forte, né? Mas é porque eu iniciei meu trabalho aqui no IFCE com químico. E o meu filho é químico também. Então, assim, minha relação com a química é muito boa, né? Tem uma ex-aluna nossa, que é bolsista, vai ser orientando a Helena, né, Carmen? Ele já trabalhou com meu filho também com química, né? E aí, Salvina, então pronto, viu? Se você já puder, entendi o que é isso. Pronto, Salvina. Pronto, obrigado. Obrigado, Cleide, pelo convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelo IFCE, por vocês, né? O grupo que eu chamo carinhosamente de meninas superpoderosas, né? Cleide, Carol. Acertou, é assim que ele tinha chamado. Pois é, então um carinho muito especial pelo IFCE, que é a instituição parceira e amiga do IFRN, né? E assim, para mim é uma honra fazer esse momento, essa fala para vocês e espero que contribua de alguma forma com alguma reflexão, com algum pensamento, com alguma modificação, né? Eu acho que é sempre importante a gente refletir para poder mudar e avançar a nossa forma de ser, de ser docente, de ser pesquisador, né? Eu mudei um pouquinho o título da fala, e aí eu acho que vocês estão vendo, né? A apresentação não está no modo tela cheia, porque senão eu perco a visão do todo, mas eu acho que vocês conseguem ler aí tranquilo. Eu estou intitulando a minha fala de hoje de Alfabetização Científica e Educação CTS, alguns pontos para pensar a cidadania, certo? E vocês vão ver que a minha fala hoje ela não é tão técnica, mas é mais uma fala no sentido de mobilizar pensamento para uma postura crítica do ser professor, professora ou ser investigador, investigadora, né? É uma perspectiva de um compromisso social dos investigadores, dos professores e professoras com a cidadania dos nossos estudantes. Consegue continuar me ouvindo, né? Bem? Tudo bem. Então vamos lá. Alfabetização científica e educação CTS para pensar a cidadania. Eu sempre faço, inicialmente, uma breve apresentação do meu currículo, mas não por outro motivo, senão agradecer às instituições públicas do meu país que me proporcionaram estar e ascender não só socialmente, como intelectualmente, né? Então, o antigo Cefet-RN, onde eu estudei no ensino médio, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde fiz minha graduação, a UFRN, onde fiz a pós-instituto Censo, o IFRN atualmente, os dois programas de ensino nos quais eu atuo, e a UniOeste, onde eu fiz meu primeiro pós-doc. O meu segundo pós-doc eu já teria que agradecer à Universidade do Argentina, que me acolheu para fazer o segundo pós-doc lá, né? E aí, mas eu gosto de uma outra apresentação. Eu acho que para entender quem é a pessoa, a palestra ou a forma de pensar, é preciso entender quem está falando, né? O professor Albino, ele
gosta de cinema, ele gosta de poesia, ele gosta de desenho animado, música popular brasileira e também é químico, também é professor de química. Né? É assim que eu me enxergo. Por que eu faço essa apresentação? Porque alguns elementos da minha fala tendo o meu ponto de partida a partir dessa brevíssima apresentação. E aí, de onde eu começo para falar da formalização científica? A minha tese, que foi defendida em 2014, é uma tese que foi construída no Instituto de Química. E para cada capítulo da minha tese, eu propus um poema. E aí eu inicio a fala com o poema de abertura da minha tese, que dizia o seguinte: no começo tudo era escuridão, e as ideias nadavam no mar primordial. Foi quando a palavra solta encontrou um sentimento, e a razão ligou as pontas dessa molécula. No princípio só havia meta, foi aí que se fez o caminho. E é a ideia que eu trago para dizer que nós temos um caminho, né? É sempre um caminho, a educação em ciências, a educação, o ensino, o compromisso social com o ensino, é o caminho que nós temos sempre a meta. Mas o mais importante, muitas vezes, é caminhar, né? Com incertezas, com dúvidas, mas sempre caminhando. E aí eu inicio a fala, propriamente, com algumas perguntas tanto quanto fáceis, né? Não tão fáceis. Esqueci de traduzir de volta esse slide. Então, quando se aprende a ler, pessoal, a gente aprende a ler na escola, provavelmente, se não tiver um pai ou uma mãe que tenha a possibilidade de estar presente e já ensinar as primeiras letras, geralmente se aprende a ler na escola, com a idade de 4, 5 anos por aí. Mas quando é que a gente aprende a ler em ciências? Né? Quando é que a gente aprende a compreender a ciência, quando a gente é alfabetizado em ciências? Essa pergunta não é tão fácil, essa pergunta não é tão usual, porque apesar de termos na escola um marco inicial da educação em ciências, nos anos iniciais, muitas vezes ele é esquecido, né? Ele é preterido, ele não é trabalhado de maneira mais consistente, como a alfabetização em língua materna e o letramento matemático. Então é desse ponto de partida que eu trago um outro elemento para somar a essa discussão. Eu não sei se vocês conhecem o livro ou o vídeo, né? Tem um vídeo no YouTube também disponível, posso passar o link para vocês depois. Oi, Karine, tudo bom? O Perigo de uma História Única. É uma autora africana, né, na verdade nigeriana, e a Chimamanda questiona como histórias únicas sobre eventos, pessoas, povos podem chegar a constituir-se na própria destruição do povo, na própria deslegitimação da humanidade do povo, de uma comunidade, de um país. E nessa perspectiva, eu trago para dizer que alfabetizar em ciências é um pouco contar histórias. E que histórias nós contamos, não é? A gente tem que contar histórias que sejam mais críveis sobre a ciência. Não só a história, por exemplo, que o estudante, a estudante chega em sala de aula e tem acesso através da mídia. Aquela ciência e tecnologia ufanistas. Ou então, a ciência e tecnologia que chegam através das mídias sociais e que são deturpadas. Então, ensinar sobre ciência, alfabetizar sobre ciência e tecnologia também tem muito a ver sobre contar histórias
histórias verdadeiras, verídicas, histórias mais críveis e críticas sobre a ciência e tecnologia. Mas para quem a gente vai ensinar ciência e tecnologia? Então, do ponto de vista da educação pública, gratuita, a gente vai estar lidando muitas vezes com uma população vulnerável, uma população que tem pouco acesso à cultura, pouco acesso aos meios de informação, tem às vezes o celular, às vezes não tem muito acesso, acesso limitado à internet, é uma população extremamente vulnerável, né? E para lembrar dessa população, eu trago a música do Emicida, do Amarelo, que faz uma relação com o cantor cearense, né, o Belchior, e eu gosto muito de um trecho que diz o seguinte: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar pouco que vivi. Então, quando nós estivermos em sala de aula, lidando com pessoas extremamente vulneráveis, é preciso que a gente entenda que todos nós podemos ser mais, nós podemos avançar. Então, não compreender os nossos alunos e alunas como vítimas, mas como autores e autoras da própria vida, né? É como nosso trabalho é auxiliar, que eles consigam ser mais, né? E nesse processo, a educação em ciências tem um papel preponderante. E aí eu vou voltar às perguntas, né? O que é a ciência, afinal? Ciência, como diria o livro do Chalmers, exatamente. Só fala-se que analisa duas culturas, as duas culturas que são a cultura humanística e a cultura das ciências da natureza. É possível ainda permanecer nessa divisão? Quando eu ensino química, eu posso me furtar o direito de não ensinar a história da química, em que contexto a química se encontra, em que contexto foi produzido aquele conhecimento, qual o impacto social, ambiental, industrial daquele conhecimento. Então, é preciso pensar e avançar sobre as duas culturas já denunciadas por Snow em 1969. Né? A gente continua reproduzindo essa separação. E aí, mas por que é necessário pensar em superar as duas culturas, em trabalhar em prol das comunidades, das pessoas vulneráveis do ponto de vista da educação em ciências? Porque educar é um ato de amor. Essencialmente é um ato de amor, como todo ato de amor é um ato de coragem, já dizia Freire. Mas vamos problematizar um pouco mais conceitualmente o que seria essa alfabetização em ciências. É possível alfabetizar em ciências sem a tecnologia, sem pensar o que é a tecnologia e o impacto da tecnologia no nosso dia a dia? É possível pensar em alfabetizar em ciências sem pensar na exclusão sobre a tecnologia, em que uns têm tanto acesso, outros têm acesso limitado, outros não têm acesso, né? É preciso pensar nessa perspectiva. E aí, eu gosto sempre de revisitar o conceito de tecnologia, mas antes que eu me torne muito teórico, né, a Mafalda vem me salvar. A Mafalda vem falando sobre um chat sobre tecnologia, que ela diz o seguinte: que ironia a tecnologia
enquanto nos aproxima de pessoas distantes, por exemplo, eu estou distante de vocês, cerca de 300 quilômetros hoje, e estamos aqui conversando, pensando conjuntamente, mas, na medida em que aproxima pessoas distantes, distancia pessoas próximas. Né? Será que a gente está próximo de quem está ao nosso lado? Será que o celular às vezes não nos distancia? Né? Mas, o que é tecnologia afinal? Se a gente for pensar a tecnologia só como um aparato tecnológico, é insuficiente. A filosofia da tecnologia já aponta que a tecnologia é mais. A tecnologia é cultura, é organização, é aspectos técnicos, materiais, mas aspectos técnicos de quem constrói e de quem utiliza essa tecnologia. Então, tecnologia é muito mais. E é preciso que as pessoas entendam e saibam sobre o que é essa tecnologia. Mas eu tenho falado muito de alfabetização em ciências, alfabetizar em tecnologia, e eu tenho definido o que é alfabetizar em ciências. A alfabetização científica e tecnológica, ela tem muitas definições. Cada vez que vocês encontrarem na literatura o termo alfabetização científica e tecnológica, será necessário pensar qual conceito de alfabetização científica e tecnológica está ali presente. Esse é o quadro que foi trazido pela professora Carvalho em 2009, mas eu acho ele muito sintético e ainda muito atual. Faz um histórico do conceito de alfabetização científica desde 1966 até os anos 90, aproximadamente. E aí, a perspectiva é: a alfabetização pode ser básica ou funcional, os termos, os conceitos, sei lá. Se eu estou trabalhando com ecologia, eu posso estar trabalhando com um nível deixa eu ver um conceito bem básico em ecologia. Pode ser a questão do nível trófico. É a alfabetização científica básica. Né? Pode ser uma comunicativa interativa, que eu entenda a linguagem da ciência diferente de uma linguagem do cotidiano. Por exemplo, calor no cotidiano tem uma expressão, tem um significado, mas na física, na química, calor tem outro significado, em que haja engajamento social para criticar as estruturas de compreensão e construção do conhecimento científico e tecnológico, ou com própria meta-análise, em que as pessoas, os cidadãos, alfabetizados cientificamente, eles possam refletir sobre o seu próprio conhecimento, né? E há um papel importante dessa perspectiva. Então, vamos pensar a alfabetização científica do ponto de vista de quem vai ser alfabetizado. O que é uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente? E a gente está no contexto dos institutos federais. Tanto eu, aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, alfabetizado em Ciência e Tecnologia, vai muito além de uma formação técnica, de um curso técnico, de uma graduação, de uma especialização, que seja uma pós-estrito sensu. Uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente tem determinadas habilidades, né? E aí não sendo levando do ponto de vista de habilidades do ponto de vista neoliberal, mas assim, capacidades, disposições que nos permitem manejar e navegar sobre esse mundo cheio de ciência e tecnologia. Então, eu vou trazer um conceito do Gerard Fourier. O Gerard Fourier era um monge belga que dedicou grande parte da sua vida a pensar a ciência. Talvez vocês conheçam ou vão conhecer ao longo do curso um livro muito famoso dele, que é A Construção das Ciências, em que ele faz uma discussão epistemológica sobre a natureza da ciência. Mas aqui eu vou citar um livro dele específico de alfabetização científica e tecnológica.
E aí ele usa um conceito para problematizar inicial, o movimento de discussão, o conceito da Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos. Né? E para isso, eles elencam 14 habilidades que uma pessoa alfabetizada em ciência e tecnologia deve ter. As primeiras são essas daí, eu separei em 4 slides e vou deixar alguns segundos para vocês pensarem se todos nós, todos nós estamos ou já fizemos uma pós-estrito senso, ou estamos fazendo uma pós-estrito senso, ou já passamos uma educação básica, um ensino superior. Todos nós somos alfabetizados cientificamente e tecnologicamente segundo esse conceito, né, que é capaz de utilizar conceitos científicos, integrar valores e saber tomar decisões responsáveis no dia a dia. Compreende a sociedade, que a sociedade exerce controle sobre as ciências. Compreende que a sociedade exerce controle por meio de subversões, ou seja, financiamento das ciências e da tecnologia. Uma pessoa alfabetizada científica e tecnologicamente reconhece os limites da ciência, conhece os princípios e conceitos, aprecia as ciências, compreende a produção, faz distinção de resultados científicos da opinião pessoal, reconhece a origem da ciência, compreende as aplicações de tecnologia, possui suficiente experiência para apreciar o valor da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico, extrai informação científica de uma visão mais rica, conhece as fontes válidas de informação e tem uma certa compreensão da maneira como a ciência e a tecnologia foram produzidas ao longo da história. Vejam, pessoal, são 14 habilidades. E eu diria, sem sombra de dúvidas, que se eu conseguir nas minhas salas de aula promover 2 dessas habilidades, quais sejam, que os meus estudantes não confundam opinião pessoal com conhecimento científico e que eles são fontes várias, já estariam escapando das fake news, né, das notícias falsas ou mentiras sobre a ciência que tanto aparecem, tanto circulam nas redes sociais. Né? Então eu já estaria muito feliz se eles conseguissem compreender que o que eu penso, né, na brincadeira, vozes da minha cabeça não tem o mesmo valor de verdade, assim, usando o termo verdade com muito cuidado, em problemas epistemológicos, você pensar a ciência como verdade, mas é um conhecimento socialmente referenciado, é um conhecimento produzido no seio da sociedade de maneira metódica, né? Que tem um poder de previsibilidade. Então não é a mesma coisa que eu pensar alguma coisa sobre um objeto da ciência e tecnologia. Né? É um processo, um produto de uma comunidade científica que se organiza para pensar, para debater, para questionar alguma coisa. Então, ao ler essas 14 habilidades, eu chego a um momento de desespero pedagógico. Eu, enquanto professor, vocês acham que a gente consegue trabalhar todas as 14 habilidades num ano, num ciclo, em toda a educação básica? Ficam as perguntas para vocês. O conceito de alfabetização científica e tecnológica que eu defendo hoje, baseado em Lorenzetti, em Marcelo Massi e Alonso Vasquez e tantos outros autores, é que a alfabetização científica e tecnológica é uma aprendizagem ao longo da vida. E por ser uma aprendizagem ao longo da vida, a gente sempre vai estar, cada vez que a gente estuda, pesquisa, investiga, a gente vai estar um pouco mais alfabetizado científico e tecnologicamente. Né? Então nunca se está totalmente alfabetizado em ciência e tecnologia. Eu posso estar mais esclarecido em química, minha formação em química inicial, mas eu posso ser totalmente leigo, por exemplo,
em ciência da computação. Também é uma ciência, também tem aspectos tecnológicos, e eu desconheço. Né? Então, você nunca está totalmente alfabetizado, é sempre um processo. Né? E por isso é uma analogia perfeita. Então, quando a gente fala de alfabetização científica e tecnológica, a gente fala de uma analogia. Né? E essa analogia ela é imprecisa. Né? Ela não é mais um momento perfeito. E é preciso que a gente tenha noção disso. E quando a gente fala de alfabetização científica, a gente está muito vinculado à perspectiva freiriana. Né? Por quê? Porque existem outros termos. Existe letramento científico, literacia científica para os portugueses, enculturação científica, e a perspectiva de alfabetização científica é uma leitura de mundo que a pessoa ao longo da vida vai se apropriando. Né? Então, depois do desespero pedagógico, a gente procura soluções. Né? E eu acho que uma das formas de pensar a educação científica, a alfabetização científica, foi trazida pelas professoras Sacerón e Carvalho, ambas da USP. Elas têm um artigo já clássico de 2011, em que elas apresentam 3 eixos fundamentais da alfabetização científica. Quais seriam? A compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, ou seja, em química, compreender o que é uma tabela periódica, o que é um nível de distribuição eletrônica, o que é um alcance, conhecimento conceitual, basicamente, né? E um pouco de procedimental. Um outro eixo é a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam a prática. O que ou como é feita a ciência, por que é feita a ciência, os aspectos éticos, bioéticos da ciência. E, por fim, as relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Elas falavam assim, que era 2011, já estaria só como ambiente, né? Não mais meio ambiente, mas ambiente. E aí, mais recentemente, no texto com a professora Silva, a professora Sacerón, elas trazem outra perspectiva, de que os 3 eixos ainda são insuficientes. Então é preciso pensar um ACT para a transformação social. Um país tão desigual como o Brasil, com uma região tão desigual como a América Latina, é preciso que a gente promova, com a alfabetização científica e tecnológica, uma discussão sobre acesso à tecnologia, uma discussão sobre acesso à ciência e uma forma de promover a ascensão social, né, desse indivíduo em situação de vulnerabilidade social. Alguns aspectos eu vou deixar na apresentação, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir as questões mais da educação CTS, que é o 3º eixo, e que muito tem a ver também com a perspectiva da transformação social, mas aí a Mafalda vem de novo me lembrar que eu já estou me tornando muito teórico para esse momento, e lembrar que essencialmente a gente vive um mundo de risco. Mas a gente não vive um mundo de risco à toa. A gente vive um mundo de risco porque determinados agentes políticos, eles desestabilizam o nosso mundo com ações que são perigosas para a nossa própria sobrevivência enquanto humanidade. Eu vou pular esses slides para que não me delongue muito e vou falar brevemente sobre a educação CTS, certo? O CTS e o ensino. Vejam, conhecimento conceitual, existem muitos trabalhos
E, instintivamente, por tantos anos de educação que nós passamos, nós prestamos muita atenção na aprendizagem conceitual. A aprendizagem da natureza da ciência e aspectos éticos já fica relegada a segundo plano. Mas a educação das relações ciência, tecnologia e sociedade fica ainda mais relegada a segundo plano. Então, por isso, eu vou dar um pouco de ênfase no que seria o movimento CDS, a educação CDS no ensino. Certo? Primeiro, segundo o Crispino, o professor Álvaro Crispino é o professor do Cefet-RJ, aquele que já está aposentado, mas continua orientando na pós. Ele afirma que CTS certamente é uma abordagem, uma alternativa poderosa para a formação técnico-científica sob a ótica da formação do cidadão, ou seja, com compromisso de formação da cidadania, né? Uma cidadania de voz e vez para as pessoas. E o que é o CTS? O CTS pode ser muita coisa, não é metodologia, não é. Pode ser conteúdo, pode ser abordagem, pode ser enfoque, você pode encarar de diversas formas, mas não é uma forma esquematizada, estruturada e engessada de como ensinar. Você pode ensinar CTS com a aula dialogada, você pode ensinar com a apresentação de um filme, um debate, um experimento. Então, as formas de se ensinar a educação CTS, o conteúdo CTS, são inúmeras, né? E ao longo das últimas décadas, muitas propostas foram executadas, desde o ponto de vista do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, né, novamente do Brasil, e a gente percebe que há uma efervescência intelectual sobre a educação CTS e a alfabetização científica no contexto da América Latina como um todo. Ao passo que, por exemplo, Europa e Estados Unidos, onde pretensamente a educação CTS surgiu, presenciam um declínio ou uma transformação dos termos sobre essa perspectiva. Para terminar a minha apresentação, eu vou fazer apenas um breve comentário sobre um estado da arte que eu produzi com um orientando da Renoem e um professor da UFPE. A gente fez um estado da arte sobre o que seria, ou como seria apresentada a educação CTS no ensino de química. Para isso a gente pegou alguns periódicos, né, a ciência e a educação, o ensaio, a investigação de ciência aqui na escola e a revista da ABRAPEC, que é a revista brasileira de pesquisa, educação e ciências. A gente vê que o número de artigos ainda é relativamente pequeno, com uma ênfase muito grande na formação de professores e no ensino médio. A gente vê que a revista, se você quer encontrar maior produção sobre educação CTS no ensino de química, que se encontra na QNES, na revista Química Nova na Escola, né, com uma consideração significativa, e vê-se que, eu acho que pulei um slide, deixa eu só voltar aqui. As proposições são, via de regra, sequências didáticas, né? A gente tem revisão de literatura, projetos, concepções, outras formas de apresentação, mas a gente tem algumas já sequências didáticas que podem dar suporte tanto ao investigador para pensar propostas da educação CTS, quanto para o professor em sala de aula pensar a sua própria prática educativa. Caminhando para a finalização da minha fala, que eu pensei que a gente tem como muito breve, vou esperar dúvidas e perguntas de vocês para a gente possa continuar o diálogo. Eu montei essa fala com esses três trabalhos, né? O livro do Gerard Fourier, o livro da Saceron, o livro do professor Leoni, com a professora Milaré e Riquetti, e o professor de memória Pinho. Né? Então, são sugestões de leitura para quem
deseja aprofundar a discussão sobre o que é alfabetização científica e tecnológica, esses são alguns trabalhos do grupo de pesquisa sobre alfabetização científica e tecnológica. Um sobre o contexto da alfabetização científica e tecnológica no Instituto Federal, o contexto da formação de professores de ciências biológicas e de química, e uma tese sobre que foi da minha supervisora de pós-doc, sobre a alfabetização científica na licenciatura em química. Finalizando a minha fala, mais uma vez, agradecer imensamente ao convite da professora Maria Cleide e das professoras Karine e Carol, né, minhas amigas e parceiras de investigação e pesquisa, nessa luta pela educação de ciências que a gente tanto deseja. Muito obrigado, Cleide. Um abraço bem forte a todos e a todas. E estamos aqui para perguntas, dúvidas, debates. Alguém tem dúvida? Você sabe. Bota no microfone. Não. Tá escutando, tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ainda estou aqui, ó, fazendo a propaganda do amor que sinto por você para o auditório todo. Mas é isso. Gente, alguém tem alguma pergunta com relação à temática do professor Aulino? Pronto, vemos. Não sei, eu acho que aqui, ó, ela vem pra cá também, dá certo. Aí é com os amigos universitários. Tem que tirar a conversão. Agora eu tô lhe vendo por completo. Não sei se eu consegui memorizar tudo. Não, dá certo. Bom dia, tudo bem? Eu tinha Renato, sabe, do doutorado. E eu fiquei com uma dúvida, estava comentando aqui com o colega lá. Como você falou dos trabalhos que são desenvolvidos na perspectiva da alfabetização científica, mostrou trabalhos no fundamental, um pouquinho, né? Mas no médio, aí tinha, acho que era o técnico, né? Formação de professores. Formação de professores, isso. E o outros? Isso eu fiquei com uma dúvida. E no ensino superior? Como é que isso vê? Porque algo que eu tenho observado, talvez eu estiver errado, existe uma compartimentalização do ensino de ciências e nas licenciaturas isso ainda é muito forte e acontece que a gente, querendo ou não, a gente traz isso daí para a realidade da sala de aula. Saber como é que isso daí tem sido visto no ensino superior. Quase não ter sido visto. Existe essa situação. Então, de maneira geral, os cursos de licenciatura eles começam a despertar para a alfabetização científica e tecnológica e para a educação CTS agora, muito recentemente. Primeiro para a educação CTS e aqui no Brasil, apesar de ser um termo muito antigo, né, assim, o Paul Hunt fala de alfabetização científica em 1958, no contexto da Guerra Fria, né, e a gente só vai incorporar essas discussões dos anos 2000 para cá, tudo voltado à alfabetização científica para o ensino fundamental, né, educação infantil, ensino fundamental, e a educação CTS para o ensino médio. O que é uma contradição, né? Porque, como a gente viu naquele esquema da Sacerdote Carvalho, a educação CTS compõe como elemento a alfabetização científica e tecnológica. Então, e o ensino superior nessa questão? Pouquíssima preparação. E o meu grupo de pesquisa tem se debruçado sobre isso com análise de projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. A gente fez isso na química, na física e na biologia,
fazer uma orientação e estarem nas DCMs os elementos da alfabetização científica e tecnológica, isso não está bem estruturado. E, via de regra, os cursos não trabalham dessa forma. Se a gente pensar em cursos que não são de licenciatura e são cursos superiores, aí o vazio é quase completo. Você quase não vai ter. Você quase não tem estudos sobre o nível técnico, que é o nível médio também, né? Dos estudos federais, das escolas profissionais dos estados, a gente quase não tem estudos. E sobre o ensino superior também não tem. E aí, naquele quadro, usou tem um trabalho sobre CTS no curso de engenharia, um trabalho no curso técnico, um trabalho na educação não formal. Então, você vê que é muito pouco e ainda muito incipiente. É ruim e é bom. Do ponto de vista da pesquisa, é bom porque tudo é inovador. Tudo que você fizer vai ser inovador nessa perspectiva, nesse campo. Mas é muito ruim saber que a nossa educação ainda não evoluiu nesse aspecto para essa dimensão. Durante a sua fala, eu fiquei principalmente quando você apresentou as competências, qual seria a diferença, com base na sua fala, de alfabetização científica e letramento científico? Todas e nenhuma. A minha resposta é um pouco provocativa, né? Porque depende do referencial teórico. Existem muitos autores que vão defender o letramento científico como aquele processo mais crítico, em detrimento de uma alfabetização que seria um processo mais instrumental. Certo? Essa é a fala de quem defende o letramento científico com base na analogia com o letramento em língua materna. Por exemplo, quem vem dos estudos de Kleiman e Magno Soares, Angela Kleiman e Magno Soares, que estudam letramento em língua materna, fazem essa analogia. Então, a prática social seria o letramento. Os códigos, os ciclos da alfabetização. Quem tem uma matriz mais freiriana vai dizer o seguinte: não, Freire fazia alfabetização no meio do mundo e chamava alfabetização. Então a gente precisa de um outro conceito para trabalhar a mesma coisa. De maneira geral, existem alguns estudos, se você quiser depois eu posso mudar para você, que faz uma distinção, mais uma análise de efetivamente se existe diferença ou não entre a utilização de um termo e outro. Na maior parte das vezes, quem tem uma perspectiva crítica, que é a alfabetização científica tecnológica e letramento científico tecnológico, são a mesma coisa. Porque a gente almeja a mesma coisa. A gente não almeja que o estudante aprenda só a fazer uma raiz quadrada, ou só um percentual, ou que só entenda o gráfico, e o gráfico seja totalmente distorcido em termos sociais e ele não faça a crítica social daquele gráfico. Então, na literatura brasileira, de educação uma perspectiva crítica, de pensamento crítico, em geral, alfabetização científica e letramento científico são usados com a mesma concepção. Apesar que cada um puxa a sardinha do seu lado, né? De nada. Alguém mais tem alguma pergunta com relação à palestra do professor Albino? Albino, eu acho que encerrar nossas perguntas. Cleide, meu bem, tá desligado o microfone. Não, eu perguntando aqui aos
exatamente. É um evento bem plural e a gente espera que estejamos todos aí em Fortaleza para discutir ideias, pensamentos e se conhecer, né? Sim, também. Só conhece assim, né? Virtualmente. Estava até falando com a Arisa esses dias, que ela é orientadora, né, no conteúdo cultural que vai defender agora em maio. Ela está habilitada, né, eu disse, Arisa, Gabriela Arisa, né? Arisa, a gente vai te trazer. Eu espero que no final do ano a gente se conhece, porque a gente só tem